O Gru360.com conversa agora com o Dr. Marcílio Pennacchione, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Guarulhos e região, sobre a reforma trabalhista que entra em vigor no dia 11 de novembro. Dr. Marcílio, os empresários consideram que a reforma trabalhista que entra em vigor neste sábado é um avanço. O que o Sindicato dos Metalúrgicos pensa sobre essa reforma? A classe trabalhadora pensa exatamente o contrário. Há um retrocesso profundo, né, nessa alteração, nessa reforma trabalhista que entra em vigor a partir do dia 11, principalmente porque a sociedade civil não foi ouvida e tampouco o movimento sindical. Podemos, por exemplo, colocar que a CLT, ao longo dos seus 70 anos, estabeleceu que uma homologação de um trabalhador com mais de um ano deve ser assistida pelo sindicato, ou seja, o pagamento das verbas rescisórias obrigatoriamente teria que passar pelo sindicato para que o técnico pudesse conferir esses títulos rescisórios. A partir do dia 11, quando entra em vigor a reforma trabalhista, o empresário poderá pagar dentro do seu próprio estabelecimento. Podemos falar, por exemplo, do artigo 461 da CLT, que garante equiparação aos trabalhadores que exerçam a mesma atividade. A modificação foi tão profunda que sepultou o direito de equiparação ao salário. Antes, por exemplo, o tempo de serviço para buscar equiparação com um paradigma, um modelo de trabalhador, era de 2 anos. Eles aumentaram esse tempo de serviço para 4 anos e, pior que isso, criaram um plano de cargos e salários, ou seja, a partir do momento que a empresa criar um plano de cargos e salários que não precisa ser registrado nem homologado em qualquer canto, afasta o direito da equiparação salarial. Então veja, isso é um direito constitucional, fere o princípio da isonomia e isso só protege realmente o trabalhador. Uma coisa também danosa, dentre tantas outras, é a possibilidade do acordo individual. O trabalhador não é um técnico, o trabalhador sofre a pressão do emprego. O empregador, no momento que num acordo individual dispensa a assistência do sindicato, impõe goela abaixo, por exemplo, um horário flexível, um banco de horas que o trabalhador terá que submeter sem nenhuma moeda de troca, sem nenhum poder de barganha, o poder de barganha no bom sentido que o sindicato reivindica no momento de negociar um banco de horas. O trabalhador vai aceitar na marra porque o poder de direção do empresário, no sentido dele aceitar aquele horário flexível, faz com que ele aceite fora, longe da espontaneidade. Então, isso é extremamente danoso. Um outro exemplo que nós podemos citar, o legislador criou a possibilidade de um acordo para rescindir o contrato. Hoje, com a atual lei, a demissão exige um aviso prévio, exige uma multa de 40% sobre o fundo de garantia, dentre outros direitos. A chamada rescisão por acordo reduz um aviso prévio ao meio, como reduz a multa de 40% sobre o FGTS também ao meio. Mas você pode me perguntar, mas não é por acordo? É por acordo na legislação, mas no momento que o empregador dispõe desse remédio, desse mecanismo jurídico, ele causa uma insegurança para o trabalhador, porque ele vai convencer o trabalhador a aceitar como se fosse um acordo. Então não é saudável. Nós falamos aqui 3 ou 4 exemplos, mas teríamos um dia todo para elencar, para indicar cada prejuízo que o trabalhador vai ter com a mudança trabalhista. Doutor, e como os sindicatos irão reagir a essas mudanças prejudiciais? Muito bem. De um modo geral, eu só vejo pontos negativos na reforma trabalhista. Mas preciso reconhecer que há um ponto positivo na reforma trabalhista. Foi criado um texto no sentido de prevalecer o negociado sobre o legislado. Isso significa que os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho, elas foram valorizadas. Então, diante da prevalência do negociado sobre o legislado, nós vamos no cotidiano buscar a negociação coletiva